Graça e paz, queridos irmãos. Vamos dar início ao nosso culto nesse domingo, dia 19 de abril. Você que está aí na sua casa, em regime de quarentena, vamos louvar e adorar o nosso Deus, no dia de todo louvor e toda adoração. E para início do nosso culto, estará fazendo uma oração de adoração ao nosso Deus. Eu peço ao irmão presbítero Enéas que seja fazendo essa oração de adoração ao nosso Deus. Oremos. Eu saúdo os amados irmãos na graça, na paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Estaremos clamando, orando ao Senhor, agradecendo para que Ele possa estar entrando com providência em nossas vidas. Estaremos orando nesse momento. Santo e poderoso Deus, graças nós te damos, Senhor, porque o Senhor é bom e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Nós, Pai amado, nesse momento que vivemos trancados em nossos lares, mas nós estamos clamando o teu socorro, que sabemos que de ti nós podemos confiar, e em ti há poder. O Senhor é um Deus zeloso, amoroso, bondoso e tem cuidado de nós, tem atuado em nossas vidas, por isso toda a honra e toda a glória seja dada a ti. Ó Pai, nesse momento, Senhor, que estamos, Senhor, servindo ao Senhor através dos nossos lares, dentro dos nossos lares, mas nós estamos, Pai amado, buscando sempre a Tua presença, através da Tua palavra, através da meditação dela, porque ela vem falando ao nosso coração. A Tua palavra diz que lâmpada para os nossos pés é a Tua palavra e luz para o nosso caminho. É com essa lâmpada que vem clareando as nossas mentes, e essa luz que vem iluminando os nossos dias, nossos passos. Nós clamamos, Pai amado, tem misericórdia do Teu povo. Desperta o Teu povo nesse momento, Pai amado, de diversidades, porque em Ti nós podemos confiar, em Ti nós podemos aguardar a Tua ação poderosa em nossas vidas. Ó Pai, nesse momento, Pai, que vamos ouvir a Tua palavra, usa como instrumento eficaz o Teu servo que trará essa mensagem, que essa mensagem possa edificar as nossas vidas, possa falar no nosso coração. Usa o Senhor com o seu Santo Espírito, nós oramos assim no nome de Jesus. Amém.
Irmãos, nesse momento de contrição, nesse momento de confissão de pecados, eu vou pedir ao nosso irmão Bruno que esteja orando e intercedendo por ele e por toda a igreja, para que Deus venha perdoar os nossos pecados e as nossas falhas. Oremos com o nosso irmão Bruno. Senhor Deus, estamos neste momento em tua presença, Pai, para colocar diante de ti nossas vidas, minha vida, a vida da tua igreja, a vida do teu povo, Pai. Neste momento, Pai, pedimos tua misericórdia em nossas vidas, porque o Senhor sabe que nós somos falhos, o Senhor sabe encarecendo da tua glória, da tua misericórdia e da tua graça, Pai. Venham, através da igreja, Pai, pedir que o Senhor esteja nos perdoando, que o Senhor esteja nos limpando e nos purificando, para que possamos ser vasos limpos e subir aos céus como incensos para ti, Pai. Peço a Deus, Senhor, que esteja nos instruindo a não errar, esteja nos ajudando a não cair no sempre, Pai. É isso que eu oro em Cristo Jesus. Amém. Vamos continuar louvando a nosso Deus com a equipe de louvor que estará ministrando a igreja, você na sua casa, com a sua família, nos cânticos espirituais. Louvamos a nosso Deus com o ministério de louvor chegando.
E o acaso nos trouxe aqui hoje, com a igreja vazia, para cantarmos assim: entramos neste lugar. E nos leva a uma pequena reflexão. Quantas vezes você teve a oportunidade de estar nesse lugar e não veio, ficou na sua casa porque estava cansado, porque estava disposto, ou porque simplesmente não quis vir à casa do Senhor? E hoje nós vemos os irmãos comentando no grupo: que saudade da igreja, que saudade de estar na casa do Senhor. Então que isso também nos faça refletir, e quando pudermos estarmos aqui juntos novamente, nós não deixemos essas oportunidades de estarmos juntos na casa do Senhor para louvar o Senhor, para que quando nós ficarmos impedidos como estamos agora, não ficamos com esse sentimento no nosso coração: puxa vida, eu quero estar lá e agora não posso. E quantas vezes você pôde e não esteve? Então que possamos refletir e tomar decisões mais acertadas daqui para frente. Isso nos faça refletir. Então louvamos ao nosso Deus. Graça e paz, irmãos. Gostaria de mais uma vez transmitir a palavra do Senhor. Sabemos que não é da maneira como gostaríamos, estamos todos com saudade dos irmãos, mas graças a Deus por esta oportunidade que temos de ouvir a mensagem do Senhor. E hoje eu quero compartilhar o texto de Salmos, Salmo de número 86. Acompanhem na sua Bíblia, Salmo de número 86. Eu farei aqui a leitura do Salmo. Súplica e confiança, uma oração de Davi. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado.
Preserva a minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Compadece-te de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. Alegra a alma do teu servo, porque a ti, Senhor, elevo a minha alma. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade, para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia, clamo a ti, porque me respondes. Não há entre os deuses semelhante a ti, Senhor, e nada existe que se compare às tuas obras. Todas as nações que fizeste virão, prostrar-se-ão diante de ti, Senhor, e glorificarão o teu nome, pois tu és grande e operas maravilhas, só tu és Deus. Ensina-me, Senhor, o teu caminho e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Pois grande é a tua misericórdia para comigo, e me livraste a alma do mais profundo poder da morte. Ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim, e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Volta-te para mim e compadece-te de mim. Concede a tua força ao teu servo e salva o filho da tua serva. Mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Oremos. Santo e eterno Deus, obrigado pela tua palavra, que foi lida e que também será exposta. Obrigado pelo teu povo que neste momento está ouvindo esta mensagem. Fortalece, Senhor, a nossa vida, fortalece a vida do teu povo neste momento, diante das dificuldades que temos enfrentado. Fortalece, Senhor, a nossa vida, fortalece a vida da igreja, fortalece também a vida desta nação, ó Pai, tão sofrida e carente da tua graça. Pai, em nome de Jesus, nos ajuda, Pai, a compreender os dias de adversidade e nos ajuda a compreender também o que podemos fazer nestes momentos. Que possamos, ó Pai, à luz deste salmo, aprender da tua palavra e aprender então a agir em meio às dificuldades, em meio às adversidades, que possamos em tudo buscar o Senhor, confiar em Ti e esperar somente na Tua graça. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Irmãos, este salmo ele fala sobre um período de dificuldades na vida do servo de Deus, na vida de Davi. Nós não sabemos ao certo qual é o contexto deste salmo, mas o que nós sabemos é que havia algumas dificuldades, possivelmente alguma perseguição, possivelmente alguns adversários perseguiam Davi, alguns não com convicção, mas citam como um período provável o período da perseguição de Saul a Davi. O fato, irmãos, é que Davi estava passando por adversidade, como muitas vezes acontece conosco também. Eu gostaria então de começar com uma pergunta para a nossa mensagem de hoje. E a pergunta é a seguinte: quem você seria sem as adversidades? Você já parou para pensar nisso? Como seria a sua vida se você não tivesse experimentado tempos de dificuldade, tempos de adversidade? Como que estas coisas cooperam ou não com o nosso crescimento, com o nosso desenvolvimento e até mesmo com o desenvolvimento da nossa fé? O que eu quero mostrar aos irmãos é que a adversidade ela pode ser benéfica para nós. Muitas vezes nós crescemos com a adversidade. Por isso, essa pergunta é importante. Quem você seria sem as adversidades? Possivelmente, eu e você não seríamos quem somos, não estaríamos tão preparados a enfrentar algumas coisas difíceis da nossa vida, porque a verdade é que quando passamos por essas adversidades, quando vencemos essas adversidades, nos encontramos então mais preparados para enfrentar futuras adversidades, futuras questões
que muitas vezes vão nos trazer tristeza, choro, desânimo, mas que, a bem da verdade, nós sabemos que, através da graça do Senhor, nós somos sustentados. E olhando então para o passado adverso que nós enfrentamos, nós temos então condição de enfrentar também adversidades no presente. O fato, irmãos, é que a maioria de nós tem dificuldades com essa questão. E é por isso que nós precisamos tentar olhar para este salmo e conciliar esta mensagem à nossa vida. Porque nem sempre, quando enfrentamos adversidades, sabemos lidar com essa questão. E é verdade que mesmo crentes de muito tempo, crentes que já servem ao Senhor há muitos anos, ainda assim manifestam algum temor, ainda assim manifestam alguma dificuldade quando enfrentam períodos de adversidade. Por isso nós precisamos olhar para o contexto deste salmo, por isso nós precisamos olhar para a mensagem deste salmo e aprender como nós podemos agir diante destas coisas. Vejamos então com o salmista Davi, como nós podemos manter a nossa confiança mesmo em dia de grande adversidade. Como eu já disse, irmãos, o Salmo 86 é uma oração de Davi, é uma oração individual, é uma oração do servo de Deus. E esse texto vai citar muitas vezes Davi falando como sendo um servo de Deus e um servo piedoso. É preciso então compreender que nós, como servos de Deus, também enfrentamos adversidades, mas nós precisamos destas lições para que possamos crescer, desenvolver a nossa fé e continuar servindo ao Senhor. Eu gostaria de falar algumas informações dos salmos de maneira geral, mas mais especificamente deste salmo para a nossa compreensão. A mensagem deste salmo então é importante para nos mostrar como é possível manter a confiança, como é possível manter a confiança em tempos de adversidade. Aqui é importante dizer que os salmos não são meras orações aleatórias, como muitos costumam pensar. Há uma intencionalidade na organização dos salmos, e isso é significativo e nos auxilia a melhor compreender a sua mensagem. Os salmos estão cada qual no seu devido lugar, de acordo com uma organização para nos trazer uma mensagem, para nos certificar de uma mensagem importante. Então nós temos que saber que os salmos foram organizados em 5 livros. O salmo que hoje é a base para essa mensagem está no livro 3. Aqui o foco não está mais na pessoa de Davi e na sua constante luta pelo estabelecimento do trono, e apesar também dos ataques dos inimigos. Antes, o 3º livro destaca a derrota do povo de Deus, isso é, quando o povo de Deus está nas mãos dos inimigos internacionais. O livro 3, que faz parte deste livro de salmos que conhecemos, ele traz salmos que tratam da dificuldade do povo de Deus. Traz uma mensagem que fala sobre tempos de adversidade. E este salmo de Davi é colocado neste momento justamente para nos mostrar que mesmo em tempos de adversidade nós temos razão para continuar, nós temos motivação para continuar crendo em Deus, para continuar esperando em Deus. A palavra de Deus claramente nos revela que a adversidade esteve presente em toda a trajetória dos seus servos. Isso é importante notar, irmãos. Quando nós começamos a ler a Bíblia, de Gênesis até Apocalipse, nós percebemos essa verdade. Muitos tempos da vida do povo de Deus foram enfrentados em meio a adversidades. Além desta verdade bíblica, nós temos também a experiência de cada um de nós mesmos e a Igreja de Deus, no decorrer da história, atravessaram dias difíceis, dias de muitas adversidades. Então, tanto a Bíblia quanto a nossa experiência mostra que tempos de adversidade são comuns na vida do povo de Deus, na vida dos servos de Deus. E assim como Davi, em tempos de adversidade, nós podemos buscar a Deus em oração. E esta é a primeira lição que nós aprendemos quando olhamos para este salmo. Quando nós passamos por momentos de adversidade, nós devemos então buscar a Deus em oração. E eu quero aqui focalizar a mensagem deste momento, esta primeira lição, nos versos 1 ao verso de número 4.
na adversidade, busque a Deus em oração. O fato, irmãos, que nós precisamos lembrar é que a adversidade não impossibilita a oração. Muito pelo contrário, a adversidade deve nos conduzir a Deus. É estranho pensar nessa realidade, irmãos, porque quando nós olhamos para a vida de algumas pessoas, ou para experiências de irmãos em Cristo, de amigos, de colegas, de pessoas próximas a nós percebemos que na adversidade, muitas vezes as pessoas, ao invés de se aproximar de Deus, ao invés de orar a Deus, elas se afastam. Se afastam de Deus, se afastam da comunhão, se afastam da igreja, pensando que nesse momento de adversidade, isso será de alguma maneira oportuno para ela. Quando na verdade, Davi nos mostra neste salmo e em tantos outros momentos que quando passamos por adversidade, nós precisamos orar a Deus. A adversidade deve nos conduzir a Deus, sabendo que somos necessitados, sabendo desta realidade que estamos aflitos, necessitados, como diz o início do salmo, nós precisamos nos voltar a Deus em oração. O servo aflito, o servo necessitado, é aquele que sabe que depende totalmente de Deus. E nós precisamos então, à luz deste salmo, nos voltar a Deus em oração. Olha o que Davi diz no verso 1. Inclina, Senhor, os ouvidos e responde-me, pois estou aflito e necessitado. Preserva minha alma, pois eu sou piedoso. Tu, ó Deus meu, salva o teu servo que em ti confia. Veja que Davi não somente ora a Deus, mas ele manifesta a sua confiança. Ele está se colocando diante de Deus como um servo piedoso, como alguém que tem servido a Deus. Alguns podem pensar que Davi está aqui sendo orgulhoso, falando de sua piedade, falando de sua maneira, de como ele tem servido a Deus, mas na verdade este trecho demonstra como Davi tem um relacionamento com Deus, e certo deste relacionamento com Deus, ele ora confiantemente, ele ora com confiança, sabendo que Deus pode auxiliar e sabendo que Deus haverá de responder às suas orações. Talvez alguns de nós temos orado em algum momento da nossa vida, ou até em alguns momentos de adversidade, e nós temos esquecido dessas realidades. Nós oramos duvidando, nós oramos já com uma mentalidade negativa, compreendendo ou entendendo que Deus não vai responder, ou que Deus está demorando a responder, mas o que Davi nos mostra aqui é que ele tem confiança na resposta do Senhor. É importante então, irmãos, olharmos para este salmo como uma mensagem de encorajamento para uma vida de oração, encorajamento para uma vida com Deus. Como eu disse, esse verso 2 pode soar estranho para algumas pessoas, mas ele indica simplesmente a devoção do salmista para com Deus. Não há de maneira alguma uma expressão de orgulho ou coisa semelhante. Até mesmo o paralelismo hebraico também nos ajuda a perceber a ênfase no texto. Então, quando o salmista diz, preserva a minha alma, e no outro momento, na sequência do texto, ele diz, e salva o teu servo, ele está falando da mesma realidade. Estas duas expressões falam do desejo de libertação do salmista, enquanto que sou piedoso e teu servo que em ti confia expressam a devoção confiante do salmista. Irmãos, em tempos de adversidade nós precisamos, nós podemos, nós devemos orar a Deus e nós devemos fazer isso com confiança. Nós devemos orar para que Deus preserve a nossa alma, para que Deus nos salve, pois nós somos servos do Senhor. Confiamos no Senhor e buscamos viver uma vida de piedade diante dEle, com o auxílio dEle. A confiança declarada pelo salmista está baseada em seu relacionamento com Deus. A palavra servo, registrada nos versos 2 e também no verso 16, aponta para um status permanente de Davi. O próprio Deus declara essa realidade acerca de Davi, onde ele chama Davi de meu servo. Isso está em 2 Samuel, o próprio Deus falando de Davi como sendo o seu servo, como sendo alguém que busca, que serve ao Senhor, que está próximo ao Senhor em todo o tempo. Nos versículos 3 e 4, ele suplica por misericórdia.
e indica quão constantemente está se aproximando cada vez mais de Deus. Olha o que diz aí o verso de número 3. Compadece-te de mim, ou tem misericórdia de mim, ó Senhor, pois a ti clamo de contínuo. O que Davi está dizendo aqui é que ele continuamente ora a Deus. Ele tem uma vida de oração na presença de Deus. Ele eleva a sua alma. Isso é símbolo, isso é indicação de que ele busca a Deus em oração. Assim também nós precisamos, em tempos de adversidade, buscar a Deus em oração e com toda a confiança naquilo que o Senhor pode fazer. Afinal, nós temos ouvido e aprendido que Ele pode fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Em tempos de adversidade, então, irmãos, nossa primeira atitude deve ser a de buscar a Deus. Mas não somente isso. Nós precisamos estar bem embasados. Afinal, como é que desejamos orar a Deus se não o conhecemos? Será que temos razões para confiar em Deus em tempos de adversidade? Se a primeira lição é que nós devemos buscar a Deus em oração, a segunda lição vai do verso 5 ao verso 10, fala da necessidade de, na adversidade, confiar em Deus. Algo que eu já comecei falando acerca desse salmo, mas a partir do verso 5 até o verso 10, nós vamos ver onde se baseia a confiança do salmista, onde se baseia a confiança de Davi, e aonde deve estar também baseada a nossa fé, e onde deve estar fundamentada a nossa oração. Nos versos de 5 a 13 temos uma descrição abrangente acerca de Deus. A partir do verso 5 nos deparamos com várias expressões que revelam o caráter, o poder e o propósito do nosso Deus. Veja aí algumas destas expressões. Pois tu, Senhor, és bom e compassivo, abundante em benignidade para com todos os que te invocam. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. No dia da minha angústia clamo a ti porque me respondes. Novamente voltando para a questão da confiança na resposta de Deus. Mas o que baseia essa confiança é o fato de ser Deus bondoso, compassivo. É interessante também notar, irmãos, que a oração, embora revele algumas de nossas necessidades, ela se baseia unicamente no ser de Deus. Deste modo, aquelas pessoas que têm dificuldade de se expressarem em oração demonstram sua falibilidade, não por desinteresse em buscar a Deus. Então, irmãos, algumas pessoas que não confiam na graça de Deus, ou não esperam em Deus, ou não têm uma vida de oração, justamente porque a sua vida demonstra uma falta de conhecimento do caráter de Deus, do poder de Deus, da ação de Deus. O salmista, em contrapartida, declara a razão pela qual tem buscado a Deus, e a primeira razão é que ele reconhece que Deus é bondoso, compassivo e abundante em benignidade. O salmista está aqui ecoando as palavras de Moisés em Êxodo 34:6. Semelhante ao salmista, nossas orações devem estar fundamentadas na palavra de Deus. Este texto de Êxodo é bastante interessante para mostrar a nós como que Davi está ecoando estas palavras, como que Davi está mostrando conhecimento da palavra e conhecimento de Deus para fundamentar a sua oração. Veja o que diz o texto de Êxodo 34, verso de número 6. E passando o Senhor por diante dele, clamou: Senhor, Senhor, Deus compassivo, clemente e longânimo, e grande em misericórdia e fidelidade, que guarda a misericórdia em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado. Então ele se faz valer das realidades de Deus, das realidades, das virtudes de Deus, daquilo que Deus já tem realizado na vida do povo de Deus, e agora se cerca desta verdade para confessar, para falar de sua fé,
para basear a sua oração nesta fundamentação, no fato de Deus ser bondoso, e não somente isso, de Deus manifestar em sua vida esta compaixão, esta misericórdia. É importante notarmos essas questões. Quando dirigimos nossa oração a Deus, estamos então levando nossas queixas àquele que dispensa cuidado e proteção sem igual. Deus é bom. Este é um atributo maravilhoso, mas como se não bastasse ressaltar a sua bondade, ainda somos encorajados pelo fato de Deus ser compassivo. Isso aponta para o ato de perdoar aos seus filhos. Isso mostra o caráter perdoador de Deus, pelo qual nós somos alcançados, este amor, esta misericórdia e graça que nos alcança, nos revelando este Deus que perdoa, este Deus que é perdoador. Calvino, comentando esse trecho, afirma: o ponto sobre o qual Davi ora insiste é o fato de Deus ser generoso e inclinado à compaixão, e que sua misericórdia é tão imensa que se torna impossível que ele rejeite quem quer que implore seu auxílio. No verso 6, o salmista retoma novamente a ideia inicial de sua urgente necessidade. Olha o verso 6. Escuta, Senhor, a minha oração e atende a voz das minhas súplicas. Então o salmista retoma a ideia inicial, a ideia da urgência, a ideia de sua necessidade. Davi está certo de que Deus responderá a sua oração. Então, nos versos 8 até o verso de número 10, o salmista aponta mais algumas marcas da grandeza e superioridade de Deus. O Senhor se distingue dos deuses dos povos, pois é o único Senhor. Ele é também o poderoso Criador, cujos povos se curvarão em adoração. Os povos o louvarão por sua grandeza. Aprendemos então que em tempos de adversidade nós temos que buscar a Deus em oração. E a segunda lição é que na adversidade nós devemos confiar em Deus, e confiar em Deus principalmente por causa dos seus atributos, por causa da sua grandeza. E uma terceira lição, irmãos, que nós podemos aprender em tempos de adversidade é que nós precisamos, através destes momentos, aprender, crescer em piedade. O salmista aqui dos versos 11 a 17 vai demonstrar o seu desejo de crescer em piedade, de crescer na sua devoção com Deus. De certa forma ele retoma a sua petição inicial, mas ele acrescenta algumas petições, mostrando uma necessidade de crescimento, uma necessidade de avanço, de santificação, de desenvolvimento da sua vida de piedade. Isso vai do verso 11 ao verso de número 17. Davi deseja ser ensinado por Deus, de modo que haja então um crescimento na sua piedade. Olha o que diz o verso 11. Ensina-me, Senhor, o teu caminho, e andarei na tua verdade. Dispõe-me o coração para só temer o teu nome. Dar-te-ei graça, Senhor, Deus meu, de todo o coração, e glorificarei para sempre o teu nome. Davi entende que a obediência nada mais é do que ser guiado para uma vida de retidão. Ele está certo de que Deus precisa mostrar como ele deve fazer isso. Deus precisa ensiná-lo a como ele pode caminhar desta forma. Assim, submetendo-se a Deus, ele encontra então o caminho para uma vida santa. Irmãos, este é o caminho que nós também devemos seguir, o caminho da submissão a Deus. Só haverá um crescimento na vida piedosa que nós devemos ter, só haverá um desenvolvimento da nossa vida cristã quando nós nos submetermos à vontade de Deus. Este é o único caminho que nós podemos seguir para crescer em santificação, para crescer em adoração, em piedade diante de Deus. Nós precisamos ser ensinados por Deus. Deus precisa nos mostrar o caminho para que então nós possamos, como diz aqui o salmista Davi, andar na verdade. Isso está atrelado à sua palavra, às suas ordenanças, às suas promessas na palavra de Deus. Andar na verdade, andar em piedade, é andar segundo a palavra de Deus. É este sério proceder está ligado ao temor ao Senhor. O próprio salmista se coloca aqui como alguém que deseja que o Senhor
faça com que o seu coração se submeta a Ele, tema somente a Ele, tema somente o nome do próprio Deus e não o temor dos homens. Vale lembrar que Davi está aqui numa situação difícil, numa situação adversa, mas ele não quer ficar preso ao temor dos homens, ao temor das circunstâncias, mas ele quer ser motivado e aprender com a realidade do temor e da submissão a Deus. Por isso ele deseja e pede ao Senhor: dispõe-me o coração para só temer o seu nome. Essa declaração reforça o que já dissemos sobre a vida piedosa e devota do servo Davi. O salmista reconhece que a verdadeira piedade e devoção são fruto do trabalhar de Deus em nossa vida. Uma vida santa é uma vida de obediência à palavra, mas tal obediência é, antes de tudo, uma graça recebida por Deus. É Deus quem nos auxilia, é Deus quem nos motiva, é Deus quem mostra o caminho para que tenhamos uma vida piedosa. E ter uma vida piedosa, então, está atrelada à sua palavra, às suas ordenanças, a todos os seus ensinamentos. Davi está louvando também a Deus, está agradecendo a Deus, está voltado para Deus neste momento para adorá-lo, certo de que a sua vida deve estar sempre voltada para Deus. Por isso que ele diz aqui, dar-te-ei graça, Senhor Deus meu, de todo o coração. Ele quer voltar-se para o Senhor, ele quer uma vida totalmente voltada para Deus, ele quer ter uma vida devota, uma vida piedosa, e este deve ser também o nosso desejo como cristãos. Nós precisamos buscar a Deus em oração, nós precisamos confiar em Deus e nós precisamos crescer em piedade. Nós estamos passando nesses últimos dias, ou nas últimas semanas, ou no último mês, por períodos de adversidade também. Não necessariamente semelhantes ao período de Davi, mas também um período de adversidade. E diante destas adversidades que temos enfrentado, nós precisamos aprender, nós precisamos crescer, inclusive ter este crescimento na piedade. De nada vale olhar para o tempo que nós estamos vivendo, para o tempo que nós temos experimentado, se não aprendermos com este tempo. E para isso nós precisamos nos submeter a Deus, nos submeter à palavra de Deus, para que possamos nos conformar à sua vontade. Então, na adversidade, nós precisamos também ter o mesmo desejo do salmista Davi, o desejo de crescer em piedade, o desejo de crescer diante de Deus como alguém que busca uma vida reta, santa e pura diante do Senhor. Os versículos finais do Salmo voltam ao tema de seu início e renova-se a petição pela intervenção divina numa situação de risco. Olha o que ele vai dizer no verso 14: ó Deus, os soberbos se têm levantado contra mim e um bando de violentos atenta contra a minha vida. Eles não te consideram, mas tu, Senhor, és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. Semelhante ao que já foi dito, apesar de Davi estar enfrentando algumas adversidades, alguns inimigos que estavam à sua espreita, ele continua confiante em Deus, ele continua a olhar para a misericórdia de Deus, para a compaixão de Deus, e ele novamente ora, ele pede ao Senhor: Senhor, tu és Deus compassivo e cheio de graça, paciente e grande em misericórdia e em verdade. E então ele pede: volta-te para mim e compadece-te de mim, concede a tua força ao teu servo, e salva o filho da tua serva. Davi está consciente da necessidade que ele tem de Deus. Davi está consciente que não são os inimigos à espreita que dominam o seu coração. Muito pelo contrário, ele está certo que apesar desses inimigos, ele pode continuar confiando em Deus. E ele se volta a Deus em oração e confiantemente pede mais desta compaixão, mais desta graça, mais desta força. Porque é por meio desta força que está em Deus que nós somos também socorridos nas nossas adversidades. E então no verso 17 ele declara: mostra-me um sinal do teu favor, para que o vejam
e se envergonhem os que me aborrecem, pois tu, Senhor, me ajudas e me consola. Sabe o que é interessante aqui, irmãos? É que o salmista não nos informa sobre a solução do problema. Ele não nos mostra como esse problema foi solucionado. Ele não nos mostra como ele venceu essa adversidade. Mas ele mostra a sua confiança, apesar de todas as coisas, e ele mostra que o seu olhar está voltado para Deus e para aquilo que Deus pode fazer. Por isso que ele declara no último verso aqui, ele diz assim: pois tu, Senhor, me ajudas e me consolas. Davi está falando acerca da sua experiência anterior, certo de que na experiência presente o Senhor também vai intervir e o vai consolar e vai também ajudar a Davi. Também é assim conosco, irmãos. Quando nós olhamos para a nossa vida, quando nós olhamos para aquilo que Deus já tem realizado na nossa vida, isso nos abastece, isso nos fortalece para enfrentar os desafios presentes. Então, irmãos, em momentos de adversidade, lembre-se destas lições do salmista Davi. Quando você passar por períodos de adversidade, busque a Deus em oração. Busque a Deus em oração, coloque a sua petição diante do Senhor, coloque a sua aflição, a sua ansiedade, coloque a sua alma diante de Deus. E uma segunda lição, irmãos, no tempo de adversidade, confie em Deus, confie na grandeza de Deus, confie nesses atributos que a palavra de Deus revela a nós sobre o Deus que nós cremos, sobre o Deus único, o Deus de toda a terra. E a terceira lição é que na adversidade nós precisamos ter o desejo de crescer em piedade, de crescer como povo de Deus, de crescer em santificação, de demonstrar em todo tempo uma vida reta diante do nosso Deus e também diante dos homens. Olhando então, irmãos, para essas realidades, nós percebemos que somos carentes destas coisas. Nós percebemos que nós precisamos destas realidades. Nós precisamos lembrar destas lições, de orar confiantemente a Deus, de basear a nossa confiança na grandeza, nos atributos de Deus e também de desejar um crescimento na piedade. Nós precisamos destas coisas na nossa vida. É interessante, irmãos, que quando nós olhamos para a carreira de alguns homens de Deus, nós percebemos muitas adversidades. Mas se há alguém que passou por muitas adversidades, com o qual nós devemos aprender, é principalmente olhando para a vida do nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo enfrentou também muitas adversidades, principalmente quando estava naquela cruz, chegando a declarar a sua solidão, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Mas o Senhor Jesus nos ensina que nas adversidades, que nas provações, nós precisamos estar ligados a Ele e estarmos orando sempre ao Senhor. O Senhor Jesus nos ensina isso por meio também, não somente das suas instruções, mas da sua vida. Jesus era um homem de oração. E ele sempre se retirava em vários momentos de dificuldade, em vários momentos onde as coisas estavam confusas, onde ele estava atendendo multidões e buscando saciar a necessidade de muitos, mas ele buscava um tempo, ele buscava separar-se em dados momentos para buscar ao Senhor em oração. Ora, se o Senhor Jesus, sendo Deus, buscava tempo de oração, que dirá nós, tão necessitados, pecadores e falhos? Nós precisamos buscar a Deus constantemente, nós precisamos buscar a Deus confiantemente, nós precisamos buscar a Deus desejando um crescimento na nossa piedade. E eu gostaria de encerrar com algumas aplicações. E a primeira aplicação é sobre a nossa vida de oração. Nós sempre falamos sobre perseverança na oração, mas será que isso tem acontecido em nossas vidas? Será que nesses períodos de adversidade nós temos orado mais? Ou será que nós temos desperdiçado tempo com as mesmas coisas que nós já desperdiçávamos antes? Porque agora nós temos mais tempo para orar, nós temos mais tempo para buscar a Deus. Será que isso está acontecendo? Ou será que você tem aproveitado o seu tempo para fazer coisas que não estão ligadas
não estão ligadas à mensagem do Evangelho, que não estão ligadas ao reino de Deus. Pense sobre isso. Pense como está a sua vida de oração, em como você tem perseverado ou não. Uma segunda aplicação é sobre a necessidade de conhecer a Deus. Muitas pessoas não oram, muitas pessoas deixam de orar, ou muitas pessoas oram da maneira inadequada porque não conhecem a Deus, não conhecem os atributos de Deus. Isso significa que quanto mais conhecermos da palavra de Deus, mais estaremos capacitados, habilitados para orar e orar de maneira adequada. Nós precisamos conhecer o Deus que nós servimos, nós precisamos saber que Ele é compassivo, que Ele demonstra misericórdia, compaixão para conosco. Nós precisamos saber do seu grandioso poder. Nós precisamos lembrar que sempre nos momentos de adversidade do seu povo, Deus interviu muitas vezes, de muitas maneiras, livrando o seu povo das mais difíceis adversidades. E assim Ele pode fazer conosco também. Nós precisamos saber quem é esse Deus poderoso e como Ele age para fortalecer a nossa confiança e assim buscarmos mais a Deus em oração. E uma terceira aplicação é: aplique o que você tem aprendido em sua vida. Por que eu digo isso, irmãos? Isso vale não somente para este salmo, mas frequentemente nós olhamos para o nosso irmão, ou para os nossos irmãos em Cristo, para familiares, para pessoas próximas, e nós queremos aplicar aquilo que nós estamos aprendendo para as outras pessoas antes de aplicar a nós. Então, primeiro, pense em aplicar as verdades do Evangelho, pense em aplicar as verdades desse texto na sua vida. Aplique a necessidade que você tem de perseverar em oração. Aplique a necessidade que você tem de buscar a Deus. Aplique todo o ensino da palavra de Deus primeiro em você, antes de querer mostrar a outros. O problema muitas vezes, irmãos, é que nós estamos pensando mais no que o outro deve aprender do que em nós. Há até uma expressão muito dita por aí, para mostrar essa questão que eu estou enfatizando aqui, que é o famoso "fala Deus". Nós geralmente falamos isso quando entendemos que aquilo que está sendo dito no culto, aquilo que está sendo ensinado, diz respeito ao outro. E nós esquecemos de colocar estas coisas para a nossa própria meditação e para o nosso próprio aprendizado. Por isso, nós precisamos destas realidades, precisamos ser convencidos destas coisas, para que possamos em tudo louvar e adorar o nosso Deus. Eu quero mais uma vez agradecer a Deus por essa oportunidade de transmitir esta mensagem. Eu quero mais uma vez orar, encerrando também este momento, orar pela sua vida e orar pela igreja do Senhor. Oremos mais uma vez, irmãos. Santo e eterno Deus, obrigado pela Tua palavra, obrigado pela Tua exortação, pelo Teu ensino. Obrigado, Senhor, pela maneira com a qual o Senhor nos revela a Tua graça, pela maneira como o Senhor revela os Teus atributos, a Tua grandeza, e que, olhando para estas coisas, ó Pai, sejamos motivados a uma vida de oração, a uma vida de confiança e a uma vida de crescimento na piedade. Que nós possamos desejar e buscar este crescimento no Senhor. E que estas adversidades, ó Pai, que temos experimentado nos últimos dias, possam nos trazer muitos benefícios, possam nos trazer crescimento, edificação, fortalecimento para a vida da igreja. Que através disso possa haver um despertamento em nosso coração, mas também no coração de todo o Teu povo, seja o povo presbiteriano ou de outras denominações também. Que o Senhor possa, por meio da Tua palavra, da Tua graça, fortalecer o nosso coração, para que nestes tempos de adversidades, ou em tempos futuros de adversidade, possamos colocar em prática essas lições. Pai, é assim que nós oramos, agradecidos, e em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a igreja do Senhor, e Deus abençoe mais e mais a igreja presbiteriana do Jardim Elba e a vida de cada um dos irmãos que estão assistindo essa mensagem. Deus abençoe.